Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que alegria podemos estar juntos nesta manhã, dia que fez o nosso Deus, e na certeza que Ele mesmo nos despertou e renovou a sua misericórdia sobre as nossas vidas, porque elas não têm fim e são renovadas a cada manhã. E neste dia eu glorifico a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, dia 3 de maio, primeiro domingo do mês de maio. E mais uma vez estamos aqui lembrando você que é um domingo especial para essa igreja, onde não só nesse domingo, mas particularmente nós oramos, pelos missionários, nós ofertamos, dizimamos, contribuímos com a obra missionária aqui de Caçapava, aqui da igreja e dos irmãos que estão no campo. Eu não sei se você tem anotado isso na sua agenda, se você tem lembrado disso. Falávamos a respeito do mês passado, que houve uma queda considerável nessa arrecadação. Isso não pode acontecer, porque o mesmo Deus que supre as nossas necessidades é o mesmo Senhor que usa a minha e a tua vida para suprir os nossos irmãos, os seus trabalhos ali no campo. Por isso eu quero te animar nesse dia, em trazer em memória isso, que nós temos apoiado trabalhos aqui no Brasil e fora dele. E esses irmãos não estão ali fundamentados numa promessa, num combinado comigo, com você ou com a CIEB. Eles foram chamados, levantados por Deus, mas nós como servos fizemos um voto de contribuição, de oração, de intercessão, de estarmos juntos, nos comunicando. Por isso eu incentivo você, já nesse dia, separar no teu coração. Quem sabe você não tem condições de uma transferência bancária, ou de ir até um caixa eletrônico, ou até mesmo de chegar na igreja hoje, mas que você possa já separar isso diante de Deus no teu coração. E eu quero combinar algo contigo, porque nós temos tido sim depósitos, transferências, entregas aqui de ofertas, e eu quero convidar você, missionário também, que as nossas ofertas sempre com final 5. Então, R$5, R$15, R$25, R$105, tá bom? R$10.005. Nós vamos direcionar esses valores para as missões. É uma forma de nós identificarmos. E lógico, se você passar aqui na igreja, como muitos têm vindo, aqui você tem no aparador de entrada o envelope de missões, no qual você pode também estar ofertando. Então quero fazer esse combinado contigo, com a igreja, até o tempo que perdurar esse afastamento, distanciamento social, pessoal, mas que você tenha esta alegria de estar contribuindo, no mínimo R$5, porque juntos nós somos fortes no Senhor, e do pouco o Senhor tem feito muito. E com alegria nós temos acompanhado os nossos irmãos ali no campo. E lembrando que nós precisamos entregar os cofrinhos dos missionáriozinhos, porque nessa próxima semana nós temos um combinado também com o Pepe ali de Moçambique, de fazermos a transferência deste valor que as crianças, os adultos têm contribuído em moedas. E nós estamos num momento meio regrado no comércio. Nós não temos tido acesso a muitos comércios, com isso nós não temos recebido muito troco também em moeda, mas que você incentive o teu filho, de repente a estar contribuindo com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, mas trazendo o teu cofrinho, trazendo aqui a igreja, para nós estarmos então nesta semana, na primeira semana do mês, então primeira segunda-feira que nós temos aí de maio, para nós estarmos fazendo essa transferência então ali para Moçambique, para o PEP, para assistirmos às necessidades ali, onde estão na frente o pastor Nidovaldo e a Elaine, que você tenha esta alegria. A minha oração como pastor, que nesse tempo, que a igreja está passando por um momento inédito, um momento diferente, um momento nunca vivido no nosso tempo. Nós não vamos encontrar ninguém vivo no nosso tempo, onde você vai compartilhar a respeito desse momento, e ele pode te falar alguma experiência que ele viveu a respeito disso, porque é algo que nós não vimos nesse tempo moderno. Nós tem nos chego ao conhecimento algumas crises,
algumas enfermidades, algumas viroses e pandemias do passado que foram locais, mas de âmbito mundial, isso é algo sobrenatural, é algo inédito. Então nós cremos que existe um porquê em tudo isso, porque afinal de contas nós confiamos e cremos num Deus, através da sua palavra, que diz que em tudo Deus tem um propósito. Então a minha oração como pastor, como aquele que está contigo nesta igreja, neste aprisco, junto dos demais irmãos em outros ministérios espalhados na face da terra, mas o meu pedido ao Senhor tem sido em contínuo, que o Senhor nos dê discernimento. É um dom que muitas vezes não é pedido pela igreja, não é pedido pelo membro da igreja, porque é um dom que ele é muito pessoal, ele é muito reservado. É aquele dom onde não chama atenção, é um dom onde o homem muitas vezes ele não é exaltado, é um dom onde ele não tem, não é o seu ego massageado, mas é um dom de suma importância, e particularmente nesses dias, porque nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento, para nós compreendermos o tempo, o momento, a época, buscarmos a vontade do Senhor, que nos é revelada através sim da sua palavra, por não sermos levados por tantos pensamentos, por tantas influências e até ventos de doutrinas, muitas vezes chegando a envergonhar o Evangelho, perdendo tempo que temos tão precioso nesses dias de disseminarmos a palavra, o Evangelho, de testemunharmos dos feitos do Senhor, da transformação, daquilo que Deus fez e foi sepultado o velho homem. E esse tempo é um tempo também perigoso, e por isso eu peço ao Senhor que nos dê esse dom de discernimento a toda igreja, desde o ancião até o pequenino, para que nesse tempo não sejamos confundidos e não nos tornemos instrumento de dissensão, de discórdia, de competirmos. Não é tempo disso, é tempo de unidade, é tempo de comunhão, é tempo de manifestar o amor ao próximo, é tempo de assistirmos aos necessitados e aflitos, não só nas suas necessidades materiais, terrenas, humanas, mas espirituais, sentimentais, mentais. Você consegue entender isso? Alguns não têm suportado esses momentos, e nós precisamos nos expor a ministrarmos o amor do Senhor através da palavra, que o Senhor não desampara, que o Senhor não deixa, que o Senhor não abandona. Mas nós temos sido provados nesse tempo, porque nós estamos envolvidos em uma correria com tantos afazeres, compromissos, estudos, alianças, e tudo isso tem aquietado um pouco, você tem percebido? E aquilo que é primordial, vivermos como igreja, a começar dentro do nosso lar, para muitos tem sido muito difícil, porque conseguem conviver um tempo num certo lugar, imediatamente já estão em outro compromisso, aí à noite já assumem outra. Amados, nós temos que lembrar que um dia nós estaremos num céu, vivendo diante daquele que é amor, bondade, e toda ansiedade tem que ser removida do nosso interior, toda essa bagagem, todo esse peso, todo esse fardo, e que tem se tornado um jugo, porque se eu não tenho, e eu não assumo, e eu não faço, eu não estou em paz, eu não consigo descansar, eu não consigo conversar comigo mesmo, porque você sabe que o nosso coração é enganoso e perverso, essa carne é terrível, e ela quer te levar numa correria, em busca de satisfazer a sua vontade, mas nós sabemos que a vontade boa, perfeita e agradável, ela vem do nosso Senhor. Eu não estou pregando não, a palavra será ministrada daqui a pouco pelo missionário Igor Duque, que temos também essa parceria em missões, é um missionário que tem atuado na nossa cidade, na nossa região, e que nós nos alegramos na vida dele, é ele que vai pregar a palavra, mas eu tenho que, nesta manhã, te animar nisso, desperta, mas não é despertar para a correria, para a mesmice,
Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, as coisas não vão voltar ao normal como eram antes, não podem. Nós estamos distanciados do Senhor, distanciados da vontade do Senhor, dos propósitos do Senhor, e nós temos visto isso hoje nos nossos dias. Homens se levantando, se organizando e querendo de todas as formas que tudo volte como era antes, mas são homens. Nós somos servos, nós não somos mais servos, nós somos filhos, herdeiros de uma promessa. Eu te animo, desperta, e que seja, um dia, a começar de hoje, um mês, uma semana diferente na tua vida, diferente, e que a tua confiança, a tua alegria, a tua disposição esteja posta no Deus da nossa salvação. Por isso eu quero convidar você a nós lermos um salmo da parte do Senhor e estaremos orando em seguida, amém? E que a leitura, a oração, ela possa ser um louvor aos teus ouvidos, ao teu coração, mas muito mais, que ela possa, tanto a leitura quanto a oração, subir como incenso agradável, um perfume ao nosso Deus. Abra no Salmo 62, abra a tua Bíblia no Salmo 62, eu quero ler os 2 primeiros versos, e depois do verso 5 ao verso 8. Pare tudo o que você está fazendo, a não ser de abrir a Bíblia e compartilharmos esse momento. Se assente aí no seu sofá, na cadeira, na cama. Eu não sei qual compartimento você está na tua casa, ou quem sabe no teu trabalho, ou quem sabe você está agora, revendo esse culto, assistindo, participando. Não seja um mero ouvinte, que você possa junto sacrificar ao Senhor um culto de adoração ao nosso Deus. Culto é sacrifício vivo, é você me suportar nesta manhã, já chamando você em amor para crermos no Senhor. Olha que bom, vamos ler juntos. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei grandemente abalado. O 5 agora. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que palavra maravilhosa. Sabe o que nós temos ouvido nesses dias? Ele é a resposta, Ele é a saída, porque Ele mesmo é o que nos sustenta. É a Ele que pertence o amanhã. Hoje é domingo. Amanhã, segunda-feira, estaremos ouvindo a respeito de tudo aquilo que aconteceu no feriado, sábado e hoje. E nós vamos constatar algum número de óbitos no nosso país, de tantas contaminações, desespero nas internações, famílias não podendo sepultar os seus entes queridos, aqueles que viveram mais ou viveram menos, aquilo que parece aos olhos humanos que deveria ser o normal, os filhos sepultarem os pais, e nós temos visto tantos pais chorarem a perda dos filhos. E tudo isso não é porque Deus não é bom, é porque Ele é aquele que tem um propósito, para que eu e você e a humanidade entenda o propósito e a finalidade para o qual nós nascemos. Nós nascemos para louvar ao Senhor, e o homem tem feito de quase tudo, e menos do primordial, de louvar ao Senhor. Mas que eu e você nesta manhã possamos adorar ao Deus da nossa salvação.
Feche os teus olhos, inclina a tua cabeça, sentado mesmo, ou em pé, da forma que você desejar. Quem sabe se prostrando de joelhos, lançando sobre o Senhor toda a tua preocupação. Estejamos em reverência ao nosso Deus nessa hora. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos nesse dia que fez o Senhor, dia que essa igreja, Deus, também tributa em prol da tua obra no campo, não sendo aquela igreja muitas vezes preocupada, egoísta e até mesquinha, aonde coloca os seus olhos nas suas necessidades, porque não é dessa forma que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor quer uma igreja desprendida, disposta, porque o Senhor tem sustentado essa igreja. E quando eu digo que o Senhor tem sustentado essa igreja, é porque o Senhor tem sustentado as famílias, os membros desse lugar. É o Senhor, nós temos recebido das tuas mãos. Por isso que não sejamos, Senhor, egoístas, mas sejamos, Senhor, alegres, dispostos, confiantes e desprendidos. E numa manhã como esta, onde aos domingos estamos aqui na alegria, já tomando os nossos envelopes de dízimo, de ofertas, mas particularmente encontrávamos nas cadeiras do envelope de missões. Muitos de nós falávamos, tinha me esquecido, mas alguns já tinham separado muito antes. Crianças, Deus, já vinham com alegria, com valores, com moedas, trazendo dos seus lares. E eu sei que isso é verdade, porque nesses dias nós temos aqui recebido sim famílias que vêm, passam por aqui, mas as crianças têm alegria e querem entregar a oferta, querem entregar o envelope, querem entregar o cofrinho. Eu sou testemunha disso, Pai, e eu não tenho como mover esses corações. É o teu Santo Espírito, é o teu amor, é o entendimento que o Senhor tem dado a algumas famílias. Mas eu te peço, dá, Senhor, esta alegria a todos nós. Mas acima de tudo isso, dá discernimento, Deus, para que venhamos compreender esse tempo, que o Senhor não perdeu o controle, pelo contrário, que o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. É um divisor de águas, Senhor, é um divisor de águas, Senhor. Muitos daqueles que eram religiosos não suportarão este momento, irão debandar como Demas, acompanhando ali o apóstolo, vendo o momento de aflição, mas também vendo a proposta desse mundo, decidiu seguir homens que abandonaram, que se deleitaram das coisas terrenas. Mas nós não, Senhor, nós queremos ser como aqueles que permaneceram. Levanta entre nós, Senhor, Paulos, Silas, Barnabés. Levanta entre nós, Senhor, uma igreja como a de Gálatas, as igrejas de Antioquia, igrejas da Galácia que contribuíam com a obra em todos os lugares, inclusive para a igreja de Jerusalém. Ajuda-nos, Deus, dá discernimento, dá entendimento, dá alegria, Senhor, e afasta todo espírito de contenda, todo espírito de competição, todo espírito de discernimento, de confusão. Afasta e nos dê espírito, dom de discernimento. É a minha oração nessa manhã, grato, Deus, por podermos estar aqui entrando nos lares e agradecendo ao Senhor por cada um dos teus servos. Que os umbrais da porta de entrada deles esteja a marca do sangue do Cordeiro e que seja uma manhã festiva na presença do nosso Deus. Eu oro, nós oramos, dando início e já clamando pela palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com a ministração então com o missionário Igor Duque. Deus abençoe, eu volto no final. Graças e paz, meus irmãos. Obrigado pela grande oportunidade de compartilhar o evangelho com vocês. Obrigado ao pastor Zé Luiz, aos pastores, a toda a equipe que está filmando, está gravando essa mensagem. Rogo a Deus as mais ricas bênçãos. Obrigado porque os irmãos têm cooperado também no evangelho, orando, contribuindo
falando do amor de Deus, né? Eu queria pensar com os irmãos sobre o Salmo de número 89. Abre sua Bíblia lá no Salmo de número 89. Esse salmo é bem grande, se eu não me engano é o terceiro salmo em extensão. Nós não vamos ler ele todo, nós vamos focar apenas num versículo, mas vamos ter uma ideia do que se trata todo esse salmo, ok? Salmo de número 89, o verso é o número 49. Diz assim a palavra de Deus: Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu o prometeste a Davi com um juramento fiel. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu prometestes a Davi com um juramento fiel. Há um tempo atrás, eu preenchi esse ano um documento que pedia três momentos marcantes na minha vida, 3 momentos que tocaram na minha vida. Eu lembrei tanto do nascimento do meu filho Davi, como no nascimento da Liz e da Esther. O Davi, ele veio num momento bem especial, onde nós precisávamos, né, ter a certeza do amor e do cuidado de Deus. E Davi, que significa o amado, né, veio de uma maneira tremenda, e esse amor foi derramado sobre nossas vidas. Nós sentimos o amor de várias pessoas. Nós também colocamos o nome da Liz por causa do seu significado, Deus abundante, que também era um momento de nossa vida em que precisávamos sentir a presença de Deus, o sustento de Deus, e Deus falando conosco que Ele seria abundante sobre nós. E isso aconteceu de uma maneira tremenda. E por último, a Esther, Estrela, foi colocada também de propósito por causa do livro de Esther, porque mostra Deus agindo na história, mesmo que no livro de Esther não se pronuncia o nome, não se tem o nome do Senhor. Então Deus está agindo na história, mesmo que às vezes pareça que Ele não está. Isso marcou a nossa vida. Quando foi perguntado isso para mim, eu lembrei claramente desses 3 pontos, os 3 nascimentos de meus filhos. E algo interessante, porque a história é dividida em antes e depois de Cristo. Nós temos um momento que marca a história, o antes e o depois de Cristo. E estamos vivendo num momento onde a nossa história também será marcada. Essa pandemia, em que em muitos lugares não se pode nem dizer o nome, no YouTube eu vejo alguns youtubers falando que não se pode pronunciar o nome da doença, do vírus. Então essa pandemia está marcando também a nossa história. E diante disso, nós estamos vivendo vários momentos complicados, de dúvidas, de incertezas, momentos onde as mortes estão aumentando de uma maneira gigantesca, brigas entre os nossos governantes, problemas econômicos. Mas eu quero pensar em que Deus está marcando a nossa história neste momento. Isso que eu quero que os irmãos meditem. Nós vamos ver nessa manhã, e o texto que nós lemos essa manhã, o povo de Israel basicamente faz uma pergunta para Deus. Ele fala assim: Deus, cadê o Senhor? Cadê a promessa que o Senhor fez? Cadê a fidelidade desse Deus tão fiel, tão bondoso para com o povo? Cadê? Cadê esse Deus que governa a história? Deus havia prometido, essa pergunta foi feita porque Deus havia prometido a Davi que sempre haveria um rei da linhagem de Davi. E o povo está se perguntando: cadê este rei?
E nós vamos ver o porquê. Mas antes disso, eu queria que a gente entendesse um pouco o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é dividido em outros 5 livros. O primeiro livro e o segundo livro, ele se lembra muito da era da monarquia do povo de Israel. Há muitos salmos escritos por Davi, tanto no primeiro como no segundo livro. Pulando agora o terceiro livro, porque é o livro que nós vamos lidar um pouco, mas o quarto livro vai mostrar principalmente a confiança que o povo tinha em Deus, a gratidão em Deus, Salmos 91 e Salmos 92, e a partir do Salmo 93 até o Salmo 100, vai mostrar que Deus está reinando. Olha só que interessante, se você abrir lá o Salmo 100 neste momento, o primeiro versículo se inicia como? Reina o Senhor. O quinto e último livro, nós temos recorrentes salmos de adoração. E o nosso terceiro livro, que se encaixa o Salmo 89, que nós pulamos proposital essa ordem, porque esse salmo se encontra a maioria dos salmos de lamento. Os salmos que estão aqui são de lamento porque recordam a época do exílio. Foram escritos antes do exílio ou durante o exílio do povo de Israel. Ou seja, Jerusalém estava completamente destruída. O Salmo 88, um salmo anterior ao nosso, nós temos só o primeiro versículo que traz alguma esperança. O restante dos versos é um lamento desesperador do povo de Israel. Jerusalém, como disse, está totalmente destruída. Não tem mais rei. A promessa que o Senhor fez, que sempre haveria um rei da linhagem de Davi, mas agora Israel está sem rei. Não tem ninguém. E o povo se pergunta: Deus, cadê o Senhor? Cadê a misericórdia e a fidelidade do Senhor? Cadê a promessa do Senhor? É um salmo que foi escrito durante esse período do exílio. Mas olha só que interessante, antes de chegar no versículo 49, onde é feita essa pergunta, o salmo ele tem uma estrutura muito interessante. Os versos de 6 ao verso 15 vai mostrar a grandiosidade de Deus, mas não uma grandiosidade de Deus local, porque quando você lê alguns salmos, ele faz um histórico do povo de Israel. Ele vai mostrar o povo de Israel no Egito, a libertação do povo. Ele vai mostrar o cuidado do povo quando ele entra na terra prometida. Ele faz um histórico de Deus cuidando, da grandiosidade de Deus cuidando no povo de Israel. Mas o nosso salmo é diferente. Essa grandiosidade de Deus, ela é tida de uma maneira cósmica. Nosso Deus é o Deus que cria os céus e a terra. Nosso Deus é o Deus que cria o universo. A grandiosidade de Deus não é para eles somente na história de Israel, mas é na história do mundo, na história do universo. Dos versos 16 a 19, nós vemos a resposta do povo diante dessa grandiosidade de Deus, diante de um Deus criador do universo, de um Deus sustentador. Os versos 16 a 19 vemos a resposta do povo, e os versos de 20 a 30, o salmista lembra a instituição de Israel, do rei. E do 31 ao 38, os versos 31 ao 38, vemos as condições do relacionamento com Deus. O rei, nos versos 20 a 30, teria um relacionamento íntimo com Deus. Ele que guiaria o povo de Israel. Os versos 31 a 38 seria as condições desse relacionamento, mostrando então que a promessa de Deus era fundamentada na sua fidelidade
e na sua bondade. Deus então, o salmista então, escreve os versos 39 até o final, até os 52, onde existem perguntas, existem petições e existe lamento. Está tudo destruído. Não tem mais Israel, Jerusalém. O povo olha para a grandeza de Deus, olha para as promessas de Deus e se pergunta: Deus, e aí? Cadê tudo que o Senhor prometeu? O interessante é que o exílio marca o povo de Israel. O exílio é fundamental para o povo de Israel. Olha só que interessante. Antes do exílio, o povo de Israel era inconstante. Nós vemos grandes momentos da história onde o povo de Israel tinha um relacionamento íntimo com Deus. Mas a maioria dos períodos antes do exílio, nós temos os livros de Juízes, onde cada um fazia a sua vontade. Nós temos também os livros de Reis, de Crônicas, onde vão relatando que cada rei era pior do que o outro. Temos um ou outro rei que se voltava para Deus, mas a maioria levava o povo de Israel para longe de Deus. Nós vemos famílias se ajuntando para construir ídolos. Nós temos mães que cozinhavam seus filhos ao deus Moloque. Nós vemos um tempo onde Deus levantava profetas para trazer de volta o povo de Deus ao caminho dele, ao caminho correto. Mas foi tudo em vão. O povo foi para o exílio. Diante disso, o exílio é um momento onde é marcante na história do povo de Israel. Não havia mais, como disse Jerusalém, não havia mais rei. Eles eram governados por outros reis, por os reis da Babilônia, reis persas, reis que não tinham nada a ver com Deus. E nisso ecoa a pergunta: Deus, cadê a sua promessa? Cadê o que o Senhor prometeu a Davi? Cadê? Onde está? Mas lembre-se o que eu disse no início. Deus está marcando a história do seu povo. E de uma maneira maravilhosa Ele faz isso. O povo sai do exílio. Depois de 70 anos, o povo sai do exílio. E a postura muda completamente. Se você for ler livros pós-exílicos, se você ler profetas que falaram após o exílio, nós teremos Ageu, Zacarias e Malaquias, por exemplo, em que o papel deles era confirmar a promessa de Deus ao seu povo. Eles tinham esse intuito de defender, por exemplo, o monoteísmo, na adoração a um Deus somente, na santificação. E olha que interessante, eles apresentam a figura majestosa do descendente de Davi. Eles trazem isso à memória do povo. E o livro de Salmos é um livro interessante, porque o Salmos vai mostrar isso também. O Salmo 89 termina com uma pergunta: Deus, e aí? Se você continuar lendo o livro dos Salmos, 90, 91, 92, 93, você vai ver palavras de confiança, você vai ver palavras de agradecimento, mas você vai ver palavras que o Senhor reina, o Senhor governa a história. E esse rei prometido é Jesus Cristo. Cristo Jesus é o maior ponto onde Deus realmente marca tudo nessa história. Cristo Jesus é o descendente prometido de Davi. Cristo Jesus é o rei que governa todas as coisas. Como diz o pensador Abraham Kuyper em um dos seus livros, que não há 1 milímetro nessa terra que Jesus não diga:
é meu. Cristo Jesus é o Rei. Ele é o real Rei e quem realmente marca a história. O Rei que se entrega para que possamos viver neste reino de amor que Ele nos dá. Essa mudança é marcada no exílio. E olha só que interessante, nós vivemos um povo de Israel que adorava outros ídolos, que fez com que viesse um profeta, Oséias, que chama o povo de Israel, ordenado por Deus de prostituta, por adorar a outros ídolos. Agora, depois do exílio, nós vemos que Israel vai para outro extremo. Eles começam a agir, por exemplo, de um rigor religioso muito forte. É nessa época, por exemplo, em que surgem os fariseus. O povo de Israel se tornou agora ainda muito mais exclusivistas. Não entenderam que a promessa desse rei era em Jesus Cristo. E qual é a razão da palavra de hoje? Por que nós estamos pensando nisso hoje? Como eu disse, essa pandemia veio marcar a nossa história. Nós viveremos no mundo antes e depois dessa pandemia. Nós teremos uma igreja antes e depois da pandemia. Nós seremos outra pessoa antes e depois da pandemia. Nosso grandioso Deus não perdeu esse controle da história. Ele está nessa história. Ele cuida dessa história. Mesmo diante de tantas pessoas morrendo, tantas pessoas contaminadas, Deus está governando essa história. Ele que escreveu essa história. Nada foi pego dele de surpresa. Por mais dúvidas, por mais incertezas que nós tenhamos, a pergunta não é cadê o Senhor ou cadê a fidelidade do Senhor, mas a pergunta que deve ser feita é: como eu vou sair dessa pandemia? Quando essa pandemia passar, como eu serei como pessoa? Como eu serei como igreja? Como eu serei como povo do Senhor? Deus está destruindo todos os ídolos do nosso coração. Deus está nos dando uma oportunidade que nós nunca pensamos em ter. Você está almoçando com sua família, tomando as refeições todos os dias. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Deus está trabalhando e nos dando uma oportunidade, por exemplo, de aprender sobre caridade, cuidado com o próximo. E não somente aprender, mas ensinar os nossos filhos a isso, a como cuidar, a como ter a caridade. Deus está nos ensinando a confiar nele e não nos nossos esforços. Não é o nosso braço que coloca comida à mesa, mas é Ele. E Ele está dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Como você sairá dessa pandemia? Como você, como igreja, sairá? Ela está marcando a nossa história. Nós temos que reconhecer o Senhor como o Senhor das nossas vidas, e nós estamos fazendo isso. Qual o caminho nós vamos trilhar? Cairemos a um outro extremo de exclusividade, de rigor, ou aprenderemos com o Senhor, aquietaremos o nosso coração e aprenderemos com Ele? Essa é a oportunidade que Deus está nos dando, de sentar junto com Ele e ouvir o que Ele tem para falar para nós. Que Deus possa iluminar o seu coração nisso. Que você possa sair dessa pandemia e passar por essa pandemia, não perguntando para Deus, cadê o Senhor? Ou o que o Senhor está fazendo? Vem nos socorrer, vem rápido. Mas como, Senhor, como eu serei como uma pessoa nova diante dessa pandemia? Como poderei mostrar Cristo diante deste momento? O que vou passar para os meus filhos? O que vou passar para aqueles que não conhecem ao Senhor? Deus está marcando a nossa história. Deus está marcando
a nossa vida. Deixe Ele te mostrar como. Tenha um espírito ensinável neste momento. Vamos orar? Deus Santo, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque em meio a tantas dúvidas, a tantas incertezas, o Senhor se faz presente. O Senhor controla a história. O Senhor marca o nosso tempo. E a nossa história é dividida em Cristo, Pai. Cristo é o centro, Cristo é o ápice. Mas nós estamos vivendo num momento, um ano, em que essa pandemia também vai ser lembrada por muito e muito tempo. Por isso, Senhor Deus, como eu vou responder a isso? Como eu serei como igreja? Como serei como pessoa? Como serei como ser humano diante desse momento que estamos passando? Me dê um espírito ensinável, Pai. Me dê um espírito aquietador. Me dê um espírito, Senhor Deus, onde eu possa ouvir ao Senhor e ter o coração trabalhado pelo Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa a nossa ansiedade que está tão aflorada neste período. Mas derrama a Tua graça, Senhor Deus. Derrama a Tua graça para que esse período de pandemia possa ser marcado como uma nova fase da Tua igreja, uma fase com maior intimidade e maior serviço à Tua obra e à Tua palavra. Que o Senhor seja o centro de nossas vidas. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Dê um ótimo domingo a todos. Amém, queridos. Que palavra mais uma vez abençoada. Queremos que o Espírito Santo nesse tempo tem encontrado corações que têm dado essa liberdade de ser ministrada à igreja, à vontade do Senhor. Eu quero te animar, a buscar aquilo que o pai do Davi, porque aí começa assim, esposo da Pâmela, o pai do Davi, pai da Liz e da Esther, nos trouxe, que são todos missionários. Ele não está aqui sozinho, ele está com toda a casa, ministrando aos nossos corações. E que nós possamos continuar intercedendo pela vida deles, pelo chamado, que o Senhor continue direcionando, conduzindo, porque eu sei que o tempo de missões já começou na vida deles, porque na verdade isso veio antes da fundação do mundo, foi escolhido no ventre, veio à luz nesse propósito, se uniu a Pâmela. O Senhor, como ele relatou no início, de uma forma tão tremenda, momentos especiais na vinda do Davi, da Liz, da Esther, e sabemos que essa é a verdade do Senhor na vida de um casal que é separado para uma obra. Que Deus possa continuar, Ele mesmo suprindo as necessidades dos seus servos. Mas é com alegria que eu digo a você, nós podemos também contribuir, nós devemos também contribuir, nos dispor. E nós convidamos e somos convidados a trazermos oferta, de gratidão a Deus, porque o dízimo, as ofertas, as missões, o cofrinho que nós temos e lançamos como desafio, é oferta de gratidão. É reconhecer que tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. E temos entendido que o Senhor nos pede que entreguemos a Ele uma parte disso. Você consegue entender isso? Quando eu dizia que o missionário, ele afirmava na autoridade do Senhor e pela palavra do Senhor que o povo viveu o antes e depois de Cristo, e vieram de dois extremos, distante e depois, numa exigência onde surgiu ali os fariseus, saduceus, os escribas,
discutindo, e nós precisamos entender que Deus tem nos dado a oportunidade, que essa palavra, ela tem sido revelada a nós, e isso não tem preço. Então quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu contribuo com missões, eu estou pagando? Não, nós estamos externando a nossa gratidão a Deus por esse privilégio, alegria de podermos receber essa palavra viva, esse banquete que tem alimentado a nossa alma de uma forma tão tremenda, porque o alimento, e particularmente esse alimento puro, verdadeiro, ele traz saúde para a nossa vida. Porque não adianta você, e muitos têm procurado medicamentos. O que eu faço agora? É uma continuidade, junto com o medicamento, muitas vezes que nós necessitamos para o nosso físico, para a nossa mente, até para as nossas emoções, com controle emocional. Ela tem que ser acompanhada de um alimento para te dar vigor, robustez, mas não para gastar com qualquer coisa, é para se deixar gastar, em prol de uma obra, de um reino. Para isso a igreja foi levantada, esse organismo vivo que começou numa família, num casal. Aprovendo a Deus, vem os filhos. Nós somos igreja, mas que nós tenhamos esse coração, como foi dito, ensináveis. Então eu quero dizer a você que não recebeu nada do Senhor nesses dias, nesse mês, não tem como você contribuir. Você não recebeu nada, mas eu quero dizer, a igreja está aqui para nesse momento estender a mão e te socorrer nesse momento, quem sabe, de aperto e aflição. Mas como a palavra também diz que o justo não vai perecer, então você não vai perecer. Os teus filhos, a descendência, não vão mendigar o pão, mas nós estamos aqui para estender as mãos. E juntos, e temos sido insistentes, eu e o pastor Reginaldo temos ligado para os membros e dito, nós estamos juntos. Qualquer necessidade, fale conosco. Amém? Agora nós temos a maior parte daqueles irmãos que têm sido supridos em todas as suas necessidades. Isso não quer dizer que alguns não têm sido. Tem sido também, através da oferta, através do socorro, porque tem aprendido a receber. E nós temos também que aprender a receber, porque nós somos orgulhosos, pobres, miseráveis, barro e orgulhosos. Mas que o Senhor remova todo orgulho e possamos ser igreja, ser família, aqueles que necessitam porque não receberam nada do Senhor, mas o Senhor levanta a igreja, a família de Deus, para estender a mão e ser o socorro. Nós queremos ser isso, estamos juntos, mas também somos aqueles que temos recebido do Senhor e temos que aprender a dividir isso, mas sem não antes atributarmos ao Senhor a parte que pertence a Ele. Faça isso, querido. Como eu disse, não recebeu nada, não oferte, não dizime, não tem o que entregar. Nós estamos juntos como igreja, e amanhã, você recebendo ajuda, você vai ter como entregar. Olha que coisa tremenda. Agora você que tem recebido, seja generoso, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 9, quando chega no verso 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque esse aqui recebeu, satisfez o seu coração, e ele deve propor a entregar, mas diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Melhor é dar. Eu já aprendi, porque houveram tempos que precisamos receber, e recebemos, e foi assim um momento precioso, onde nossos filhos olharam um dia, um domingo, nós não tínhamos nada depois de uma escola dominical. Falar que não tinha nada é mentira, porque nós tínhamos uma jarra de água na geladeira, nós tínhamos uma lata de pomarola pela metade com molho, e na lata de arroz nós tínhamos uma concha de arroz,
e eu tinha no bolso, isso eu estou falando 2000, há 20 anos atrás, servindo ao Senhor, eu tinha R$2, onde eu fiz rapidamente uma conta. Eu falei, eu vou comprar um tangue de limão, era 49 centavos, mas não voltava a 1 centavo, era 50 centavos, e eu tenho ainda 1,50, R$1, eu posso comprar uma mussarela. Vamos fazer um arroz mais úmido, vamos misturar o molho de tomate, vamos cobrir com a mussarela e vamos fazer um tangue de limão que já vem com açúcar, que o açúcar já estava reservado para o pouco café da manhã, para adoçar aquele café da manhã, estava tudo regrado. E no final, e chegamos numa escola bíblica dominical. Foi um tempo de chegarmos, toca a campainha. As crianças, 20 anos atrás, o Lucas com 11 anos, vem e fala assim, tem gente na porta. Eu lembro a minha esposa falando, Senhor, misericórdia. Nesse momento, qual que é o pensamento? Chegou alguém para almoçar conosco. Mas na verdade, era um socorro que vinha da parte de Deus. Enquanto nós estávamos na escola dominical, Deus usou uma família, uma vida, é verdade, próxima a nós, mas Deus faz isso, Ele usa pessoas próximas e pessoas de longe. E Deus falou ao coração daquela irmã, o que você colocar no teu carrinho, coloca no carrinho para eles. O Lucas deve se lembrar disso. Chegou de tudo, amados, inclusive aquilo que nós há muito tempo já não comprávamos, e era desejo do coração dos nossos filhos. Então é o Senhor que não desampara. Eu estou falando isso porque nesse tempo aprendemos também a receber, mas entendemos uma coisa, que não eram aqueles momentos ou os momentos que viriam de escape e de vitória, vieram e tem perdurado até agora, amados, que iriam nos fazer afastar tanto a falta ou terem abundância. E depois disso houveram momentos que nós recebemos e Deus falou, é para a obra, não é para vocês. E muitos até hoje não compreendem muito isso que aconteceu, mas é porque não acompanharam a falta e não viram o Senhor sobejar, ou até viram, mas não entenderam o desprendimento do coração. Não era um coração de homem, porque o coração do homem é assim, as coisas apertaram, eu vou pegar um valor, eu vou me abastecer, eu vou guardar, eu vou fazer, eu vou encher o celeiro. E essa alma vai ouvir uma voz que vem do céu dizendo, louco, ainda hoje será pedida a tua alma. Seja desprendido, se alegra no Senhor. Amém, queridos? E nós continuamos esse trabalho, missões, dízimos, missionáriozinhos. É tempo de glorificar e exaltar o Deus da nossa salvação. Continua a campanha também, o trabalho junto à prefeitura de nossa cidade. Tivemos a alegria nessa semana passada de contactarmos 10 pastores da nossa cidade, 9 retornaram. Desses 9, 1 ou 2 já entregaram material também na prefeitura. Pusemos em contato direto com o pastor David Lucena, que é o secretário nosso aqui de Cidadania e Assistência Social, e ele já me mandou dizendo que um pastor já tinha levado o material e outro estava para levar. Pedimos para 10, 9 retornaram e 2 já estão ofertando. Mas não importa, nós estávamos fazendo esse trabalho, eu pensava que haviam outras igrejas conosco, e descobrimos que não havia. Então o que o Senhor moveu o meu coração? Ligue para esses servos. E eu liguei. Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista. Estou aqui com o nome de todos os pastores e dos ministérios. Não preciso te falar quem está dando, quem não está dando, porque nem eles sabiam que nós estávamos contribuindo. Que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas eu senti alegria neles e preocupação com relação à necessidade da nossa cidade. E eu creio que antes de terminar esse tempo, todos estarão contribuindo também. Não importa quem vai dar mais ou vai dar menos. O que importa é o desprendimento e o que dá com alegria. Então quero convidar você a, nessa semana, continuar, não é, fazendo
essa doação. Você vai comprar ali um alimento, então nós vamos, nos ater essa semana, farinha de trigo, açúcar, macarrão para sopa, aquela conchinha, esses 3 itens, farinha de trigo, açúcar e macarrão. Esse material somado era para assistir na cidade em torno de 300 famílias. Suplantou isso, dobrou. Suplantou mais um pouco, chegou a quase 1000 assistências. Fora os moradores de rua. Eu pergunto, quem prosperou isso? Se as próprias igrejas evangélicas não estavam ainda contribuindo. É o Senhor, amados. Lembra daquele que ofertou os pães e os peixinhos? Você lembra quantos foram supridos ali? Quem sabe o número de famílias que eu estou falando para você, quase 1000 famílias, com 5, 4 membros, quase 5.000 famílias, 1000 pessoas. E o que aconteceu depois? Sobejou. Diz que foram recolher aquele material, porque nós não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor nos concede, e foram arrecadados ali, juntados mais 12 cestos. Já ouvi até pregação que é um cesto de suprimento para cada mês do ano. Deus não supre o mês, Deus supre o dia a dia. Deus supre anos de vida. Ele supre o mês também. Que você continue ofertando, que você continue nessa alegria. Quero convidar você para hoje à noite nós estarmos juntos. Estaremos ministrando mais uma vez a palavra do Senhor com alegria, viu? Com alegria. Quando nós estamos meio assim comovidos, ou é porque o Senhor nos faz trazer em memória aquilo que nos dá esperança. E a gente lembra, fala, Senhor, eu lembro até do cheiro, eu lembro até do momento. Deus é maravilhoso, Deus faz isso. Deus faz isso. Mas que você com alegria possa participar da celebração da noite. E já te convidando, não é, para próxima segunda-feira, agora amanhã, estarmos ligadinhos ali. Às 10 horas sai a história, para as crianças. Aquele trabalho que o penúltimo, não é, foi maravilhoso, o último, a respeito do rei Davi, tremendo, e nós teremos aí surpresas da parte do Senhor a respeito da sua palavra. Terça-feira, mais uma live, quem sabe aí das mulheres, se assim Deus permitir. Tivemos aí semana passada também das mulheres, uma live gostosa, um momento muito bom, onde eu não tenho deixado de tomar um cafezinho com elas ali não, tenho dado ali uma olhadinha e tem sido muito edificante. E quem sabe essa semana agora tem até uma convidada aí de fora para estar participando com as irmãs, mas o importante é que o Espírito Santo de Deus estará conduzindo todas as coisas. Na quarta-feira continua a nossa escola bíblica. Temos sido edificados no ensino da história da igreja cristã. Quarta às 19h30. Quinta-feira eu creio que sai mais um vídeo aí para os pré-adolescentes e adolescentes, um ensino maravilhoso, um testemunho, uma ministração, é tudo junto e misturado ali para os pré-adolescentes juniores. É ensino dado e trazido por um adolescente. Tremendo aquilo que Deus tem feito. Na sexta-feira teremos mais uma convocação de oração. Esteja atento, sempre na sexta à tarde nós lançamos um pedido, e às 19h30 em família dobrando os joelhos, não é? E na mesma sexta agora nós temos a live então dos adolescentes, e que você possa se alegrar nessa semana. E estamos aqui na igreja, pastor Reginaldo e a Débora, das 9 às 13 horas, e a Cris de segunda a sexta das 13 às 17 horas. Que você possa vir aqui com alegria, trazendo o teu dízimo, a tua oferta missionária, o cofrinho e também o mantimento. Amém, queridos? Missões ficou combinado assim: R$5 missões, R$15 missões, sempre terminando por 5 missões, R$55 missões, R$905. Pastor, mas a igreja está precisando, o senhor vai pegar os 905 e vai passar por missões? Amado, acabamos de ver que é isso que o Senhor nos ensina, a dar com alegria, porque
houve um que nos deu primeiro. Nada é nosso. Nada é nosso. Deus abençoe, um almoço maravilhoso suprido pelas mãos do Senhor. Como eu tenho dito, você não plantou, você não regou, você não cuidou, você não arrancou, você não manufaturou, e na tua mesa daqui a pouco vai ter um alimento que você vai falar: Senhor, é a tua misericórdia e graça. Não tem outra explicação, é um milagre. É um milagre, Senhor. Eu não trabalhei para isso, o Senhor tem me dado. Você tem um almoço maravilhoso, abençoado em família. E logo mais 19 horas, aguardo você aí. Se você me permitir, eu quero estar aí contigo na tua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta igreja, sobre a igreja brasileira, sobre a igreja espalhada nos 4 cantos da terra, o Senhor levante o rosto e nos dê a paz que nós só encontramos nele, não só hoje, mas eternamente. Se você se alegra, você pode concordar comigo dizendo amém. Deus abençoe. Até às 19.